Graça e paz, como você está? Hoje, os céus nos autoriza a enchermos o nosso pulmão de ar, usarmos a nossa voz profética e liberarmos um audível cai fora. Foi isso mesmo que você ouviu, cai fora. Eu não estou te sugestionando a ser deselegante com ninguém. Esse cai fora é pro diabo. Hoje é o dia de você olhar para o inferno e com toda a autoridade que lhe foi dada, você dá uma ordem dizendo: cai fora da minha mente, cai fora da minha saúde, cai fora do meu dia, cai fora da minha vida familiar, cai fora dos meus relacionamentos, cai fora da minha vida espiritual, cai fora, seja de qual área for que ele estiver tentando entrar e dominar. Aprendendo com Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, sugestionado pelo Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E chegando lá, a Bíblia diz que ao estar no deserto, ele jejuou por 40 dias e ele teve fome. O diabo, se aproveitando de uma necessidade de Jesus, ele se apresenta. Porque o diabo é assim, ele nos analisa, ele nos estuda e de acordo com as nossas necessidades, ele se apresenta. E Jesus nos ensina neste dia como devemos nos comportar diante dessas circunstâncias. A Bíblia fala que o diabo se apresenta para Jesus e disse assim: se realmente você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Note a sutileza do inferno. Ele começa a trabalhar no âmbito da dúvida. Ele diz para Jesus numa mensagem direta: se você realmente é quem diz que você é, transforme essas pedras em pães e sacie a sua necessidade. Não é diferente conosco. Ao nos estudar, ao nos analisar, ao detectar as nossas fraquezas, a primeira coisa que ele começa a trabalhar é no âmbito da dúvida. Ele começa a lançar pequenas dúvidas dentro da nossa mente. Será que você é amado por Deus mesmo? Será que você consegue suportar? Será que você é quem você diz ser em Deus? Ele começa a trabalhar na nossa identidade, levando dúvida. Será que Deus vai nos ouvir? Será que essa porta vai se abrir? Será que Deus vai te curar? Será que Deus vai te ajudar? Será? E no âmbito da dúvida, ele começa a trabalhar lançando pequenos dardos na nossa mente. Mas Jesus nos ensina como nos comportar neste dia. Jesus faz uso da palavra de Deus e diz para ele: nem só de pão viverá o homem. Olha só, Jesus poderia dizer para o diabo, na primeira investida dele, dizendo: vai embora daqui, porque Jesus tinha total domínio e autoridade. Mas Jesus queria nos deixar uma lição em passos, como nós podemos vencer essas investidas que nós teríamos na nossa vida secular, no nosso cotidiano, na nossa história, na nossa caminhada cristã. A Bíblia fala que a segunda investida do diabo com Jesus é levá-lo ao pináculo do templo. E ali ele dá uma sugestão a Jesus. Ele diz aqui, assim: se lance daqui, se lance, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. O diabo está usando a citação de Salmo 91, mas como nada que sai da sua boca é verdadeiro, ele omite a palavra de Deus. Ele começa a deturpar a palavra de Deus. Mas Jesus, não só conhecendo a palavra de Deus, como ele é a própria palavra de Deus, ele vai contra o diabo. E ele diz: Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo muitas vezes se apresenta na nossa vida usando a própria palavra de Deus, mas omitindo. Assim como ele fez com Eva lá no Éden, lá no início.
A palavra de Deus diz em Gênesis que quando Deus se reportava ao homem, ele dizia assim, o narrador diz, e disse o Senhor Deus, e disse o Senhor Deus. Quando a serpente se apresenta para Eva, ela faz uso da própria palavra de Deus, mas omitindo a palavra de Deus com Eva, ele diz assim, Deus não disse, ele omite o Senhor. O que ele estava dizendo para Eva? Olha, ele pode ser seu Deus, mas não precisa ser Senhor da sua vida. O diabo também se apresenta diante das nossas fraquezas, nos momentos de fragilidade nossa, omitindo partes da palavra de Deus e tentando fazer com que nós negociemos a palavra de Deus dentro de nós e acabamos pecando contra os céus e adquirindo para nós grandes consequências que nos limitam na nossa caminhada cristã. A terceira investida de Satanás com Jesus foi o seguinte, ele levou num lugar muito alto e ao levar, ele lhe mostra todos os reinos, a glória desses reinos e lhe oferece a glória se ele prostrasse e o adorasse. Eu amo essa expressão de Jesus. Por quê? Porque Jesus olha para o diabo e diz para ele, está escrito, só o teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Jesus estava desmascarando o diabo, dizendo, você não pode me oferecer o que não é teu. Você não pode me oferecer o que não te pertence. O diabo também tenta, no dia da nossa fraqueza, nos oferecer uma falsa paz, nos oferecer um falso caminho, uma falsa cura, uma falsa solução, nos sugestionando pegar atalhos na nossa vida espiritual, resolvermos problemas tomando posturas erradas, porque ele é assim, ele é mentiroso, ele é enganador, ele tenta nos oferecer, nos convencer que tem soluções para nosso problema, quando na verdade ele nunca poderá nos oferecer o que não lhe pertence, o que não lhe foi confiado. E Jesus o desmascara dizendo, não, está escrito, somente ao Senhor adorarás, só ele prestarás culto. Presta bem atenção, logo em seguida ele diz, já basta, cai fora. E o diabo, se ausentando dele, vieram os anjos e o serviram. Nesta manhã, neste dia, quando você abrir a sua boca e dar ordem ao inferno e dizer, cai fora, seja de qual área for, que você percebeu que ele está atuando ou tentando atuar, você espere a resposta do céu, porque em seguida os céus lhe servirá. Porque a Bíblia diz, o texto termina dizendo que em seguida vieram os anjos e o serviram. Deus o servirá na sua necessidade. Você só precisa se impor, você só precisa se levantar neste dia, usar a sua voz profética, usar a autoridade que Deus já lhe deu, você se apropriar da sua identidade no Senhor, calar as dúvidas do inferno, destruir os seus sofismas e as suas mentiras e dizer, cai fora. E eu quero terminar com uma frase de um teólogo alemão que diz assim, se o segundo Adão tivesse cedido no deserto, como o primeiro Adão cedeu no Éden, nós não teríamos o Getsemane, não teríamos a cruz, não teríamos a ressurreição do Cordeiro, não teríamos Páscoa, não teríamos o Pentecostes, estávamos destinados e fadados ao inferno eterno. Aleluia! Jesus venceu no deserto. E porque Jesus venceu no deserto, nós também venceremos. Nós também faremos uso do legado que o nosso Jesus nos deixou. E em seguida, seremos servidos pelos céus. Hoje é o dia que os céus preparou para lhe servir. Basta somente você se levantar, dar ordem ao teu respeito, dizendo, Satanás, cai fora da minha história. Eu sou pastora Alessandra, do Transformados pela Palavra. Um beijo no seu coração, graça e paz, e até a próxima semana.